O estrondoso caso dos pais que até agora mantiveram os filhos em cativeiro. O que costumamos pedir a Deus quando fazemos orações? Temos prestado atenção aos compromissos com os outros e conosco mesmos? Quem Jesus escolheria? Um religioso egoísta ou um ateu que ama o próximo? Cuidado com o suicídio. A gente ao seu lado precisando de socorro. Como o Dr. Bezerra de Menezes conheceu o Espiritismo? Evangelização e mocidade espíritas estão em pleno funcionamento. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br, repetindo o site www.uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e de reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 997-512397 da Vivo. Você pode também escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão nos ouvindo. Rumo às Estrelas, de autores espirituais diversos, recebido pelo médium Divaldo Pereira Franco. Trata-se de uma coletânea de comentários sobre temas atuais à luz do conhecimento espírita, como curas espirituais, violência, sexualidade e reencarnação. Rumo às Estrelas é uma publicação da editora Ide de Araras. No programa passado, quem ganhou o livro foi a nossa ouvinte Maria Aparecida Pedroso, que mora no bairro Labienópolis. Ligue para o telefone fixo 3471-0700, que é o telefone aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. Da Vivo, 997-512397, ou da TIM, que é o 981-792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Rumo às Estrelas. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa. Mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição de número 2027 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. O Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Juliana e Cid, com participação do Marco Antônio, do Mares e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Mares e o Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Desde as épocas mais remotas da humanidade, ou seja, desde o surgimento do mais primitivo dos homens, a natureza tem sido a nossa grande mestra e continua sendo a grande mestra de todos os momentos. Aprendemos com os fenômenos da natureza a compreender suas leis, pois nós também nunca esqueçamos disso, somos parte da natureza.
Quando repetidas vezes falamos aqui da lei de causa e efeito, estamos falando de uma lei da natureza. E é por isso que o Espiritismo bate tanto nesta tecla, as leis naturais, também conhecidas como leis de Deus. No Livro dos Espíritos há uma parte especial sobre tais leis. São essas leis que governam todos os fenômenos do universo e, portanto, são elas que conduzem a nossa vida. E você sabe como se dá a reprodução das borboletas? Após a fecundação, a borboleta fêmea deposita seus ovos numa planta adequada. Desse ovo, nasce uma lagarta, que passa a se alimentar da folha da planta. Num determinado momento, já alimentada, a lagarta vai se enovelando num fio que se transforma num casulo e se fecha. É a fase da pupa grisálida, que ali dentro do casulo fica no estado de hibernação, mas se desenvolvendo até o momento propício de romper a casca para se transformar numa borboleta. Esse processo chama-se metamorfose e se dá de forma espontânea e natural. No entanto, há tempo para tudo. O fruto não cai da árvore antes de amadurecer. O mesmo podemos dizer em relação à crisálida. No entanto, um homem que nada sabia a respeito, julgando que a borboleta estava demorando muito para nascer, apressou-se em cortar o casulo para facilitar sua saída, já que ela parecia encontrar muita dificuldade de sair. A borboleta nasceu com facilidade, mas nasceu prematura, sem a necessária consistência do corpo e das asas, sem condição de voar, e foi aí que o homem percebeu o erro que tinha cometido. A borboleta nascera antes do tempo aprazado pela natureza e por isso nasceu fraca. Assim é a nossa vida. Nem sempre o que julgamos certo está de acordo com as leis naturais. E tudo que não está de acordo com as leis naturais não funciona, nem mesmo as invenções humanas, razão pela qual a principal meta da ciência é descobrir quais são essas leis e como elas funcionam. Conta-se que na fase inicial de sua criação, Thomas Edison não conseguia fazer com que a lâmpada elétrica durasse muito tempo acesa. Ele já havia feito mais de 70 tentativas nesse sentido. Mas um jovem assistente seu, observando como Edison fazia, apontou para um detalhe que Edison ainda não percebera. E foi assim que Edison conseguiu fabricar a primeira lâmpada elétrica de grande duração. Enquanto ele não atendeu a um requisito da natureza, a lâmpada não funcionou. Todos nós, ao longo de nosso desenvolvimento evolutivo, temos um tempo para alcançar esta ou aquela meta. O bebê só consome alimentos líquidos ou pastosos. Não há como obrigá-lo a comer alimentos sólidos antes de contar com dentes para triturá-los. Contudo, queremos que as coisas sigam um caminho mais rápido e mais fácil, desrespeitando a natureza. Mas se prestarmos atenção à própria existência da vida, vamos concluir que as dificuldades nos ensinam mais que as facilidades e que a paciência é a chave para a solução de muitos problemas. O rio chegaria ao mar com muita facilidade se percorresse apenas um caminho reto. No entanto, vencendo grandes obstáculos e fazendo inúmeras curvas ao longo do caminho, ele consegue finalmente seu objetivo, criando lindas paisagens ao seu redor. Por conta de nosso atraso espiritual, pedimos coisas a Deus, ao invés de pedir disposição e coragem. Pedimos coisas prontas, que não nos deem nenhum trabalho, achando que com isso estamos levando uma grande vantagem. Não devemos procurar dificuldades e nem aumentar a carga de problemas que nos atinge, mas diante daquelas que nos constituem desafios, devemos nos melhorar sempre. Dificuldades e problemas, adversidades e desafios são os estágios pelos quais devemos passar, aproveitando as inúmeras lições que nos ensinam e através das quais vamos desenvolvendo qualidades essenciais para a vitória. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, sua participação é de grande proveito para todos nós. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira questão de hoje. E ela vem da Iracema Maria Gibanda Silva, que mora lá no Sol Nascente. A Iracema pede um comentário sobre esta afirmação de Jesus. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ela quer saber se, com essa frase, Jesus estaria dizendo que os bons sofrem mais. Essa frase, Iracema, retrata muito bem o que chamamos de princípio da proporcionalidade, ou seja, a lei natural que diz que cada um dá apenas o que tem. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. E quem não tiver nada, não poderá dar nada. Um princípio lógico. É o que está nas leis da natureza. Ele se aplica perfeitamente à sua vida e à vida de cada um de nós. Logo, trata-se de uma verdade inconteste por se basear num princípio de lógica e justiça. Aquele que já desenvolveu a virtude da tolerância, por exemplo, sabe suportar com mais serenidade a importunação dos outros. Aquele que cresceu muito no campo da abnegação e da solidariedade, com certeza não sofrerá muito para abrir mão de seus próprios direitos em favor de alguém que julgue mais necessitado do que ele. Pelo contrário, se sentirá feliz com isso. Só pode dar quem tem, e ninguém dá o que não tem, não é mesmo? No seio de toda a família, é comum existir alguém que sabe compreender os limites e os erros dos outros, que é capaz de suportar atitudes de pessoas ranzinzas e, assim mesmo, caminhar com certa tranquilidade entre os muitos problemas da vida, sem sofrer muito por isso. Tratando-se, portanto, de suportar as fraquezas alheias, sempre existem aqueles que toleram mais, que reúnem melhores condições de convivência e sabem ser úteis no momento oportuno e, por isso mesmo, são mais amados. Muitas vezes o espírito, antes de reencarnar, estabelece como metas de sua vida desenvolver certas virtudes e para isso pede para conviver com pessoas difíceis a fim de exercitar a indulgência e o perdão. Como aprender a perdoar se ninguém nos ofende? Trata-se do que chamamos de prova, a que ele quer se submeter na certeza de que com isso vai alcançar um bom nível de autossuperação. Quem está nessa condição, certamente, está numa situação mais confortável do ponto de vista espiritual, porque se sente capaz de suportar um problema que outros geralmente não suportam. Outro aspecto desse princípio, Iracema, é com relação aos erros que nós próprios cometemos. Quem sabe mais, erra mais do que aquele que sabe menos, porque quem sabe mais tem consciência do erro que está cometendo. Quem erra sem conhecer o significado do erro, sempre tem culpa perante os outros, mas não tem culpa perante a sua consciência, porque ainda é ignorante. Desse modo, muito se pedirá a quem muito foi dado, é um princípio de justiça na lei de Deus. Isso não quer dizer necessariamente que os bons sofrem mais, Iracema, mas quer dizer que eles são capazes de suportar melhor as provações do que aqueles que ainda não atingiram o seu nível de compreensão. Aparentemente, ou segundo o ponto de vista das pessoas em geral, eles sofrem mais porque suportam mais. Entretanto, eles se sentem mais felizes consigo mesmos porque sabem encarar e enfrentar os problemas da vida com mais domínio e com mais tranquilidade. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares: da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Vamos para a próxima questão de hoje. O nosso habitual ouvinte, o Benê Varonelli, ficou estarrecido com um fato divulgado pela mídia e pede comentário sobre o caso de um casal de americanos que mantiveram seus 13 filhos em cativeiro
e que somente foram descobertas porque a filha de 17 anos conseguiu fugir e avisar a polícia. Segundo essas informações, havia violência contra as crianças, algumas foram encontradas amarradas, falta de higiene, restrição a alimentos e o estado dos menores era deplorável, prevalecendo casos de subnutrição que comprometeram o desenvolvimento normal dessas crianças, sendo que os pais sempre conseguiram se passar para os vizinhos a imagem de uma família normal e feliz. Trata-se, evidentemente, de um caso assustador, desses que geralmente vemos em filmes de terror por excesso de imaginação e sadismo dos autores. Contudo, esse fato a que o Varonelli se refere foi real. Aconteceu de verdade numa cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A polícia ainda investiga mais a fundo essa intrigante situação, que tanto abalou os Estados Unidos como o mundo todo. Portanto, Benê, sabe-se ainda muito pouco sobre os motivos que levaram esses pais a agir dessa forma, havendo forte suspeita de que eles devem ser portadores de algum transtorno mental muito grave. Fala-se também que esses pais são religiosos e que a forma violenta e cruel com que trataram seus filhos tem a ver com alguma revelação divina que eles dizem ter recebido, fato que torna a situação ainda mais complicada. Referindo-se ao fanatismo religioso, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, afirmava que a ilusão religiosa pode levar o indivíduo a delírios psiquiátricos. Tempos atrás, a imprensa noticiou que um casal da Colômbia permaneceu com o cadáver do filho em casa por vários dias, na certeza de que ele ressuscitaria por graça de Jesus. O caso foi descoberto quando os vizinhos, sentindo o mau cheiro que exalava da casa, estranharam a situação e chamaram a polícia. Freud, no entanto, não estava com toda a razão. O problema não está propriamente na religião em si que as pessoas abraçam para cultivar a sua fé, mas sim na forma como essa religião pode ser vista, sentida e vivenciada, às vezes mal conduzida pelos seus líderes. Há pessoas que já trazem propensão para manifestar determinados distúrbios de comportamento, que em alguns casos podem ser perigosos, desenvolvendo o que chamamos de fanatismo ou fundamentalismo religioso, capaz de praticar crimes e até provocar guerras, como temos percebido ultimamente no cenário mundial. Voltando ao caso da família americana, Varonelli, tudo faz crer que realmente há algo de muito errado e perigoso no comportamento desse casal americano, como qualquer pessoa de bom senso pode perceber. Mas alguém poderia perguntar, será que eles não são vítimas de uma obsessão espiritual ou de um espírito maligno, segundo algumas crenças? Essa atuação espiritual de fato existiu, até porque tudo o que fazemos de bom na vida tem uma proteção superior, não temos dúvida sobre isso. E todo mal que fazemos é estimulado e sustentado por influências espirituais inferiores que estimulam os maus pendores humanos. Mas é preciso entender que a iniciativa do mal é sempre nossa, dos encarnados, e que os desencarnados mal intencionados apenas aproveitam nossas tendências. Logo, ninguém é vítima inocente. Este é um ponto importante na doutrina espírita. Entender o mecanismo das obsessões a partir de nossas decisões e tendências pessoais. Toda obsessão começa com uma auto-obsessão. Ou melhor dizendo, os espíritos mal intencionados só atuam sobre nós se dermos permissão, se facilitarmos a vazão de nossos sentimentos inferiores, entrando assim em sintonia mental com eles. Caso contrário, seríamos sempre suas vítimas indefesas, o que não é o caso. Desse modo, o mérito ou a culpa dos atos que praticamos é sempre nosso, dos encarnados. E se esses pais são doentes, alguém mais perguntaria. E se eles já trazem consigo do passado, de outra encarnação, via código genético, por exemplo, esses distúrbios de comportamento, capazes de torná-los frios e insensíveis às necessidades dos filhos? Neste caso, diríamos, também existem causas do passado, onde certamente todos eles, pais e filhos, se comprometeram uns com os outros,
a ponto de estimular tais tendências. E o fato desses 13 espíritos serem filhos desses pais também estaria vinculado a experiências anteriores, onde provavelmente estiveram juntos em situações de conflito e de extrema violência. Entretanto, Varonelli, rápida e superficial análise poderia tomar outros rumos a partir de novas informações das situações de que se revestiram o fato. O que estamos afirmando aqui é apenas com base na lei de causa e efeito e no fato de sabermos que, independentemente disso, todos somos filhos de Deus e, portanto, todos somos amados pelo Pai, que através de Jesus nos recomendou que amássemos até mesmo os nossos inimigos, ou seja, aqueles que nos fazem mal. Próxima questão foi enviada pelo Kleber Antônio dos Santos. Ele diz: uma pessoa que não acredita em Deus deveria ir para o inferno, segundo as religiões sempre ensinaram. Eu fico pensando nos ateus, que são pessoas de bem e muitas vezes mais caridosos do que os que dizem ter religião. Há muitos religiosos que não são gente de bem. E daí? Será que o fato de a pessoa acreditar ou não acreditar, ser ou não ser religioso, vai por si só determinar o seu destino depois da morte, ou é preciso mais? A religião que afirma isso não segue Jesus, Kleber. Pelo menos demonstra que não entendeu sua mensagem, pois o que Jesus condenou foram a indiferença, o ódio, o orgulho, a violência, a ganância. Essa concepção de que os ateus estão condenados nada tem a ver com o Evangelho e demonstra apenas os interesses exclusivos dos religiosos em querer demonstrar que só o seu rebanho está salvo, enquanto que os outros estão perdidos. Ninguém está perdido. Quando Jesus contou a parábola da ovelha que se desgarrou do rebanho e que passou a ser o principal móvel de interesse do pastor, que tudo fez para reavê-la, ele quis dizer que Deus faz questão de que todos os seus filhos caminhem numa mesma direção em busca da felicidade. Desse modo, se Deus, que é bom e perfeito, perdesse um só de seus filhos, sem ir ao seu encontro para resgatá-lo, ele teria falhado em suas pretensões. E isso jamais poderá acontecer. Afinal, Deus é Pai bom e perfeito. O que dele saiu, para ele tem que voltar. Além do mais, não dá para entender o Evangelho sem a reencarnação. Uma vida é apenas uma vida, por mais longa que seja, até porque uma vida pode ser tão curta que não dê tempo do indivíduo tomar consciência de que vive. Mas, como temos inúmeras existências, nossos limites e imperfeições, que não conseguimos vencer numa só existência, vão sendo, aos poucos, superados. O ateu de hoje pode ter sido o religioso decepcionado de ontem, mas isso não quer dizer que ele não despertará para uma realidade mais ampla. Aliás, não sabemos por que o ateu assumiu essa posição, o que realmente o levou a isso, mas o que interessa não é propriamente o que pensa sobre o sentido da vida. Se ele é uma pessoa de bem, já deu à vida o sentido que ela merece, já atingiu o que chamamos vontade de Deus, assim como o samaritano da parábola, que era cruelmente criticado porque não frequentava o templo, mas foi o único apto a fazer a vontade de Deus diante do homem ferido e abandonado, a quem prestou toda a assistência. Para a doutrina espírita, portanto, as obras estão em primeiro lugar, antes mesmo da fé. É claro que a fé em Deus serve de sustentáculo em nossa vida, principalmente nas horas difíceis, pois a fé é uma força poderosa para dar sentido à nossa existência. Mas se a pessoa de que estamos falando é do bem, ela está cumprindo sua parte de responsabilidade nos planos de Deus, o que mais vamos querer dela? Se você tiver um importante serviço a fazer, a quem iria confiá-lo? A um religioso mau caráter ou um ateu responsável? E de que lado você acha que Deus está? Por outro lado, a fé sem obras, como diz Tiago em sua carta, é morta.
Não tem valor porque não mostra resultado prático na vida, não contribui para o crescimento espiritual da pessoa, não apoia, não ajuda, não produz nada de útil para a sociedade. Se uma pessoa estiver com fome à sua frente, qual deve ser sua atitude cristã? Insistir para que ela se converta à sua religião ou simplesmente atender à sua necessidade imediata e dar-lhe o que comer? Considere agora, Kleber, que um homem bom se apresenta diante de Jesus. Esse homem é ateu, mas ama o próximo como a si mesmo, e como o samaritano da parábola, não frequenta o templo. O que você acha que Jesus diria a esse homem? Agora, imagine um homem muito religioso, um adorador contumaz, que participa de cultos e não se cansa de louvar a Deus, mas que, como o sacerdote e o levita da parábola, passa adiante, insensível à necessidade de uma pessoa necessitada. O que você acha que Jesus diria a este homem? Qual desses dois homens Jesus tomaria como exemplo para ensinar o amor ao próximo? E atenção, ainda dá tempo de você telefonar aqui para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os telefones à sua disposição são 34710700, que é o telefone fixo aqui da Unirádio, e os celulares, um da Vivo é o 997512397, e o outro número da TIM, 981792405. Você pode ainda se comunicar pelo WhatsApp, utilizando o número da Vivo 997512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, a ação imediata contra o suicídio. Preste atenção no que está acontecendo com você ou no que está acontecendo ao seu lado. Uma pessoa que chega ao ponto de atentar contra a própria vida ou perder o sentido de viver, desacreditando de tudo ou quer se vingar de tudo e de todos. Muitos que se suicidam chegaram ao auge do desespero. Afundaram-se num estado profundo de depressão, cultivando um forte sentimento de revolta e de culpa por não estar conseguindo seu objetivo. Uma pessoa nessa condição não está assim por acaso, senão depois de muito sofrimento. Ajudá-la, portanto, é dever moral de cada um de nós. Quando se trata de um familiar, precisamos nos desvestir imediatamente de todo preconceito, de todo impulso de criticá-lo ou condená-lo e partir imediatamente para o socorro. Casos assim pedem ajuda imediata. Existem vários tipos de ajuda, de familiares, amigos, profissionais e da religião. Se o profissional, médico ou psicólogo, tiver uma visão mais ampla do problema, deverá envolver a família principalmente e os demais recursos que couberem no caso, como assistência espiritual. A espiritualidade de uma pessoa é a sustentação de sua vida. A medicina não pode ignorá-la. É que não existe apenas um único caminho de solução, mas uma conjugação de esforços nesse sentido. Posturas mais recentes no campo da medicina, por exemplo, afirmam que onde existir um doente, e no caso o impulso ao suicídio revela enfermidade, a família também está doente e todos precisam de ajuda.
Cuidar de alguém não é apenas dar-lhe cama e comida, alimento e remédio. É, sobretudo, cobrir suas necessidades afetivas. Não podemos esquecer que todos precisamos de atenção, consideração, respeito e amor. Preste atenção nisso. Se esse ingrediente espiritual faltar em nossa vida, mesmo que tenhamos todo o conforto material, podemos perder a razão de viver. Não foi por outra razão que Jesus se preocupou tanto com a vivência do amor ao próximo. Não existe próximo mais próximo que os membros de uma mesma família, moradores de uma mesma casa ou colegas de trabalho. Se levássemos em conta o que Jesus falou, com certeza todos seríamos mais felizes e muitos dos problemas que enfrentamos hoje não existiriam, pois a fonte de todo conflito, quer na família, quer na sociedade, está no íntimo de cada um. Sendo assim, diante de uma pessoa com propensão para o suicídio, devemos buscar ajuda profissional, religiosa e afetiva. No Espiritismo, entendemos que o envolvimento emocional é de suma importância, porque a emoção decorre de um estado de alma. Várias pessoas que chegam depressivas ao centro espírita, encontrando apoio e atenção, acabam descobrindo o caminho da cura dentro de si mesmas, interessando-se em conhecer o lado espiritual da vida. O passe, a água fluidificada, a mensagem do Evangelho, a lição instrutiva, o contato com os companheiros, a conversa fraterna, tudo aliado aos cuidados médicos, na maioria das vezes, acaba por lhes propiciar o apoio moral e espiritual de que necessitavam para se harmonizarem consigo mesmas, confiar em Deus e encontrar motivos para viver em paz. Efetivamente, caro ouvinte, nunca conseguiremos resolver os problemas do mundo ou da sociedade, nem tampouco os problemas que pululam ao redor de nós. No entanto, podemos resolver os problemas que estão dentro de nós e ao nosso lado, alcançando assim um nível razoável de paz para dar e receber felicidade. Pense nisso. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30, aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E já está aqui conosco no estúdio o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho para aquele nosso momento da leitura. Bom dia, Maris. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cid. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu na freguesia do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará, em 1831 e desencarnou em 1900 no Rio de Janeiro. Educado dentro dos padrões morais muito rígidos da religião, formou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e tornou-se mais que médico, missionário. Ele escreveu: "Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta." Para Dr. Bezerra, o doente representava o anjo da caridade que lhe vinha fazer uma visita e lhe trazia a única moeda que podia saciar a sede de riqueza do espírito. Seus gestos de bondade e sua infatigável compaixão tornaram-se lendários. Além de médico, Dr. Bezerra participou da vida política do país, quando ainda era o Império, como deputado-geral por várias legislaturas, e foi um incansável lutador pela abolição da escravatura. O contato com a doutrina espírita ocorreu quando Joaquim Carlos Travassos, o primeiro tradutor para o português das obras de Allan Kardec, presenteou o Dr. Bezerra
com um exemplar de O Livro dos Espíritos. Conta Dr. Bezerra que após receber o livro das mãos de Travassos, olhou bem para o livro e disse para si mesmo: ora, não hei de ir para o inferno por ler este livro. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, assim como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para mim. Entretanto, por outro lado, tudo aquilo era novo. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se encontrava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. Foi esse o primeiro contato do Dr. Bezerra de Menezes com o Espiritismo. Daí em diante, ele leu as demais obras de Kardec e jamais deixou de estudar e ensinar a doutrina espírita. Bem mais que isso, Dr. Bezerra tornou-se um símbolo de luta e coragem pela causa, e seu nome acabou se imortalizando por todas as boas ações que espalhou em favor da população menos favorecida. Ficou conhecido como o médico dos pobres. Prezado ouvinte, você que ainda não é associado do Clube do Livro, pode receber nossas obras em sua casa por apenas R$ 17,00, metade do preço de tabela, que você paga quando recebe o livro. É o que o clube faz pelos seus associados, enviando ao seu domicílio, todos os meses, um livro novo. Participe de nosso clube de leitura e divulgue esta realização. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso Clube do Livro, use o celular, o WhatsApp, e fale com o Daniel no 98127-7775. Repetindo, 98127-7775. Tenha um ótimo domingo e uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção. Atividades no Centro Espírita Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Damasco, teremos palestras sobre o tema Obsidiados e Obsessores, com José Benevides Cavalcante. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei e o estudo sistematizado de Espiritismo acontecem todo sábado a partir das 14 horas no Lar Espírita Meimei. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, cumprindo sua programação normal, estará levando ao público amanhã, segunda-feira, às 20 horas, a palestra com o tema Motivação, Cooperação e Lealdade, com a expositora Regina Helena, para o que convida o público interessado. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra.
A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, fica aberta ao público todos os dias às 17h30, das 17h30 às 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia! Estar com vocês é sempre um momento de alegria. E procuramos um livro que traga ensinamentos, reflexões, mas acima de tudo, amor. Amor nas suas mais diferentes nuances. E hoje, um tema complexo, mas de amor extremo. A adoção. A adoção não é tarefa fácil, porém revela um nobre gesto de amor. Como devem agir os pais? Contam ou não para os filhos sobre a adoção? A verdade, entretanto, é que filhos adotivos são pessoas especiais, foram escolhidos. Pais verdadeiros são os que criam, educam, acompanham. Isto revela o amor daqueles que adotam filhos. O livro Meu Filho, Minha Escolha, de Glauco Damas, editora Clarim, é um romance comovente, com um final que vai surpreender os leitores. Sabemos que bateu uma pontinha de curiosidade. Então venha buscar em nossa Biblioteca Batuíra o livro Meu Filho, Minha Escolha. Pois, se este livro trouxer compreensão a uma família, mesmo que apenas a uma, ou incentivar alguém a adotar, todo o esforço do autor em publicá-lo terá valido a pena. Até o próximo domingo. Um aviso aqui, atenção senhores pais, no sábado de carnaval não haverá evangelização, tá? Então as aulas voltarão somente agora lá no dia 10 de fevereiro, dado o recado. E passamos agora ao sorteio de um exemplar da obra Rumo às Estrelas, de Espíritos Diversos, recebido pelo médium Divaldo Pereira Franco, editora ID, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para o ouvinte, residente na rua Dr. Horácio Sabino, 131, Júlio Mesquita, Alfredo Sorita. Parabéns, Alfredo Sorita. Aguarde que enviaremos o seu livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e de reflexão. Tenha uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante,
pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.